Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, bom dia. Abrimos aqui o podcast e estou aqui com o Dr. Antônio Carlos Ferreira de Toledo. Toledo sem o D. Doutor, bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer do doutor prontamente ter aceitado. E fiquei muito feliz. Eu gostaria que o doutor se apresentasse e falasse para a gente um pouco. Há quanto tempo o senhor está na advocacia? Por que o senhor escolheu, né, essa carreira? Qual faculdade o senhor fez? Ok. Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu estou na advocacia desde 1988, me formei em 1987 pela Universidade de Direito da Faculdade Mackenzie. Ótimo. Passei no exame da OAB em 1988, me formei em 87, peguei a OAB em 88, e desde então estou trabalhando no direito, tentando fazer o melhor possível. Doutor, o Mackenzie... a São Francisco, Mackenzie, a PUC, eles são os sonhos de todo estudante de direito, né? Sim, principalmente na minha época, o Mackenzie era muito concorrido, porque ele é subsidiado pela igreja anglicana. Então, eu pagava no Mackenzie metade do que os outros estudantes pagavam na PUC, na FMU. Então, era muito concorrido. Então, realmente foi Fiquei muito feliz de ter ingressado no Mackenzie. Doutor, e foi uma excelente faculdade, o curso? Qual a vivência que o senhor traz que o doutor traz essa faculdade? Na verdade, eu acho que quem faz a faculdade é o aluno. Sim. Não é? Existem ótimas faculdades, mas se o aluno não for dedicado, muito pouco vai adiantar. Mas é uma faculdade renomada. Eu, inclusive, consegui o meu primeiro estágio devido a estar estudando no Mackenzie, porque uma exigência da firma que me contratou é que estivesse ou no Mackenzie ou na São Francisco. Então, eu consegui esse estágio. Foi um estágio muito bom, numa renomada empresa, na White Martins, que é uma empresa... Muito grande, excelente. Grande, né? E foi muito bom, foi muito bom. Doutor, eu falo isso, que eu sou de um tempo, né, pra gente não falar uma época, que a gente procurava emprego ou estágio nos classificados. E lá tinha a necessidade de ter feito aquelas faculdades, né? E como o doutor mesmo falou, conseguiu esse estágio através dessa faculdade. Exato, é uma exigência que eu nem sei se hoje poderia ter, né, assim, essa exigência nos classificados. Tipo assim, no classificado não, mas de uma forma... mais oculta, né? Mais oculta, sim. E assim, o senhor falou assim, que é o aluno que faz a faculdade, e o doutor foi um bom aluno? Razoável. Razoável. Sim, mas eu acho que foi dentro do que eu esperava. E o estágio, esse estágio, como é que foi nessa grande empresa? O senhor já entrou atuando num departamento jurídico? Sim, foi na verdade no último ano de faculdade que eu iniciei esse estágio, fui até quando eu acabei colando o grau, aí houve a rescisão, mas foi um estágio muito bom, proveitoso. Era uma empresa muito boa, uma empresa muito grande. Eu me lembro que eu era muito bem remunerado. À época, de todos os alunos da minha sala, eu, como estagiário, era quem tinha uma remuneração maior, era muito boa a remuneração da empresa. E o que te fez, né? Geralmente a nossa primeira pergunta, o que te fez optar pelo curso de Direito? Olha, é interessante isso, porque desde pequeno, quando me perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu falava advogado. Convicto desde a infância. Desde a infância, exatamente. Muito pequeno, sempre falava que seria advogado. E depois eu tive alguns exemplos. Uma coisa que me ajudou muito a decidir também foi o seguinte. Um pouco antes de iniciar a faculdade, eu tive um acidente de carro, na qual eu não era o culpado, não houve nenhuma lesão, mas houve um processo
Aí eu necessitei de um advogado. Foi a primeira vez que eu necessitei de um advogado. E eu gostei muito da atuação. Né? Então, eu falei, é isso realmente que eu quero fazer. E aí foi o que me realmente confirmou a minha ideia inicial. O doutor entrou na faculdade com quantos anos? Com 19. 19, bem novo mesmo. Sim, eu terminei o que era antes colegial, né? Sim. Terminei o terceiro colegial, fiquei um ano parado, exatamente tentando pensar o que eu iria fazer. Aí, no final do ano, eu prestei vestibular, iniciei com 19 anos. Entendi. Me formei com 24. E quando o doutor se formou com 24 anos, né? Fez o estágio, qual área? Que o doutor já foi para a área que o doutor faz hoje? Quais foram os desafios? Quando eu me formei, eu tive que sair dessa empresa, porque não tinha vaga para ser efetivado. Aí eu comecei a advogar numa imobiliária. Era de um conhecido, ele me chamou, me convidou, eu fui, aceitei, exatamente para começar a aprender realmente, né? Porque a gente aprende. Naquela época a gente ia muito a fórum. Hoje não vai mais, porque o processo é digital e tal. Mas a gente tinha que ir a fórum, como a gente fala, encostar a barriga no balcão, perguntar, aprender. E aí eu acho que foi esse o caminho inicial e realmente foi também muito produtivo, né? Mas foi numa imobiliária e eu fazia a área basicamente imobiliária, que era ações de despejo, ações de reintegração de posse, essa área imobiliária realmente. Depois fui diversificando. Contratos de locação. Contrato de locação, aprovação em contratos de locação. E aí, depois disso, foi aumentando o leque. Doutor, o senhor não saiu da faculdade querendo fazer penal? Eu gostava muito da matéria, como todo aluno gosta da matéria penal. Sim. Né? Eu até fiz alguma coisa no início, depois eu parei com a área penal. Sim. E hoje eu retomei, né? Hoje já faz alguns anos que eu retomei. Eu faço alguma coisa na área criminal também. Entendi. Não só civil, né? Tá. Então também é algo... Então, quer dizer, geralmente todo mundo sai da faculdade, quer atuar nessa área, aí tem algumas decepções, né? Acaba mudando de área. Eu achei que eu tive algumas situações que realmente achei um pouco perigosas. Certa feita, um caso rapidinho. Sim. Eu fui procurado por um senhor, que o filho dele havia sido preso na madrugada de sexta para sábado. E ele queria saber o que eu poderia fazer. Eu falei, olha, eu consigo tirar o rapaz, devido ao crime era algo simples. Eu falei, eu consigo tirar o rapaz no sábado mesmo, plantão judiciário, é fácil e tal. Tudo bem, consegui realmente tirar, combinei um valor de honorários. Ele me pagou metade dos honorários e combinou de pagar a outra metade na semana seguinte. Ótimo, tudo bem, o rapaz saiu. Na semana seguinte, ninguém apareceu no escritório para me pagar. Eu liguei, cobrando, quero receber. Sim. Aí foi o rapaz no escritório para me pagar. Só que ele chegou com uma pistola 380, colocou em cima da minha mesa e falou, eu não tenho dinheiro para te pagar. Fique com a pistola como pagamento. Eu simplesmente falei, faz o seguinte, some você e a pistola daqui. Então eu falei, olha, tem que tomar certos cuidados nessa área criminal, né? É verdade. Então hoje eu pego algumas coisas, mas eu procuro filtrar o que eu vou fazer. Entendi. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né, doutor, algumas coisas. Lá no escritório, eu já recebi alguns pagamentos. Eu até já comentei aqui. Já recebi um cachorrinho, já recebi penca de banana, já recebi algumas coisas. Mas, realmente... Uma pistola 380, nunca. Nunca. Realmente eu também não recebi. Eu falei, pode ir embora que eu não quero. Então, eu comecei a partir daí filtrar, né? Realmente o que compensaria pegar ou não, porque para correr risco é melhor não. Doutor, e teve alguma dificuldade no início da carreira? Sim, como todo mundo tem dificuldade, né? A gente sai da faculdade sem saber quase nada. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo que sabe muito menos do que imaginava. Sim. Né? Mas, por exemplo, nessa imobiliária, a primeira ação que eu fui fazer de despejo por falta de pagamento, nós fomos recebidos, fui eu e o dono da imobiliária, que era advogado também, nós fomos recebidos com um tiro.
Como assim, doutor? Explica melhor. O inquilino saiu atirando, dizendo que ninguém ia tirar ele de lá. Aí nós tivemos que chamar a polícia e tal, né? Aí ele acabou saindo. Mas foi o primeiro despejo que eu fui fazer, exatamente, aconteceu isso. Doutor, então, o que o senhor está querendo dizer é que a área imobiliária é mais perigosa? Não. Que é criminal? Não. Porque na criminal ele só quis pagar com o revólver. Não. Mas esse não, esse teve... ele chegou a atirar. Tiroteio mesmo. Atirou pro alto, mas atirou. No sentimento não tá a gente, né? Mas aí chamamos a polícia e foi resolvido. Mas foi o único caso, foi o primeiro e único que houve algo desse tipo. E o senhor não desistiu dessa área nesse momento? Não. Aí o senhor falou assim, nossa, tá ficando emocionante. Tá ficando bom o negócio. É melhor do que eu imaginava. Aí, tá vendo? Ai, doutor, que legal. Eu gostaria que o doutor comentasse um pouco, a gente sempre pergunta aqui referente à tecnologia, né? Inteligência artificial, mas eu acho assim importante que o doutor conte pra gente um pouco como era a rotina alguns anos atrás, quando não era digital ainda, né, que você atendia o cliente, não tinha videochamada, não tinha WhatsApp. O doutor é adepto ao WhatsApp? Não. Porque antes não tinha, agora tem eu acho que o pessoal tem que ter um pouco de critério, educação. Eu já cheguei a receber um WhatsApp no dia 1º de janeiro, não me lembro exatamente de que ano, a pessoa me perguntando como estava o processo dela. Sim. É que ela quis começar o ano já. Mas não era o momento. Né? Sim, tô brincando. Sem brincadeira, dia 1º de janeiro, parece mentira. Mas foi dia 1º de janeiro. Aí eu falei, olha, hoje não é dia. Né? Feriado então, mundial. Hoje a gente é encontrado em qualquer local, qualquer horário, né? Não tem muita privacidade. Então, eu acho que antes havia muito mais respeito pelo advogado. Não só por parte do cliente, mas também por parte dos colegas. Sim. Hoje em dia mudou muito isso. Infelizmente mudou. Eu acho que antigamente era um pouco mais trabalhoso, né, doutor? Porque a gente atendia o cliente, aí tinha que ir até o fórum, né? Tudo físico, tinha mais audiência também, né, doutor? Sim. Então, e hoje não. Hoje você já tem a facilidade do digital, de conversar por videochamada. Mas eu acho que era um pouquinho mais emocionante, o doutor não acha? Não, eu acho que era mais pessoal. Hoje em dia tá muito impessoal essa história. Até a audiência, eu acho que a audiência quando é virtual não é muito produtiva. Porque eu acho que o juiz tem que sentir a parte, vai ouvir a testemunha, tem que sentir o que a testemunha está falando, se é verdade ou não. Virtual fica muito difícil, você não sabe quem está do lado da pessoa, de repente orientando. Eu não gosto. Entendi. Não gosto. Certo. Doutor, e com essa experiência inteira, essa experiência toda que o doutor tem algum caso que o doutor queira compartilhar com a gente? Tem um caso que eu acho que é muito interessante. Eu fui procurado, certo dia, por um cliente que ele estava sendo processado por falência fraudulenta e era o último dia para fazer a contestação dele. Entendi. E ele brigou com o advogado, teve uma discussão com o advogado que tocava esse processo para ele e tal, e ele falou, olha, eu preciso da tua ajuda. Ele não foi muito inteligente, né, doutor? Brigar com o advogado no último dia de prazo. Mas o advogado, na verdade, não estava agindo muito corretamente com ele também. Entendi, então foi... Houve uma situação nesse meio tempo aí que realmente eu acho que teve razão de brigar com o advogado. E o doutor topou... ser o salvador da pátria. Eu tive que fazer, porque eu não podia deixar ele sem uma ajuda nesse caso. E ainda era processo físico. E eu teria que me manifestar porque ele estava sendo acusado de 8 crimes falimentares. Então eu corri no Fórum João Mendes, fui no balcão, pedi o processo, tinha 5 volumes. Nossa. Eu comecei a folhear 5 volumes, olhar, anotar
o que eu achava de erro. De frente para trás, de trás para frente, 5 volumes, último dia de prazo. O bom que já tem uma certa experiência, então você já pula muita coisa, sabe? Tem coisa que não precisa olhar, né? Mas fui olhando, anotando e tal. Achei muito erro processual, erro de oficial de justiça, de certidão de oficial de justiça. Tinha muita coisa errada. Anotei tudo, voltei para o escritório correndo, fiz a petição, voltei para o fórum, protocolei a petição e eu consegui a absolvição dele em 7. Nossa, doutor. Foi excelente, então, né? Foi. Então, eu acho que isso foi muito marcante por conta da urgência da situação e do êxito. Entendi. Ele só foi condenado por falta de entrega de livros obrigatórios, que aí não tinha como, porque realmente não houve a entrega. Mas nos outros 7 itens ele foi absolvido. Doutor... Então, eu achei muito interessante isso. E assim, na verdade, eu acredito que a sua experiência fez toda a diferença. Sim. Porque foi o que eu falei. Eu fui nas folhas necessárias. Tinha muita coisa que não precisaria olhar. E isso realmente foi importante. Ele deve ter ficado muito feliz, né, doutor? Muito. E o doutor também, né? Porque é gratificante quando a gente... Óbvio que a gente precisa dos honorários. Sim. A gente fica contente quando recebe. Porque nem sempre a gente recebe, mas quando recebe a gente fica contente. Mas fica contente também quando a gente vê a felicidade do cliente. É verdade, com certeza. Doutor, eu queria que o doutor falasse um pouquinho em relação à ética. Em relação à ética, eu já tive sérios problemas com colegas, infelizmente. Né? Já teve situação em que eu tive que dar um tapa na mesa, no meio de uma audiência, porque o colega não estava agindo de uma forma correta. Entendi. Já teve situações em que a gente saiu do fórum, o advogado que eu não conhecia, saímos do fórum amigos. Mas, infelizmente, hoje a ética profissional não está muito de acordo como deveria ser, não. Houve muita alteração nisso. Entendi. O doutor acha que, por conta de grandes faculdades, um número grande de profissionais, né, sendo aprovados, sem talvez a rigidez necessária da advocacia? Sim, hoje em dia tem muitas faculdades e nem todos preparam o aluno de acordo, né? Porque não é só o conhecimento, tem que ter também essa questão ética, saber respeitar, né, o colega. E hoje em dia realmente está muito difícil. Muito advogado recém-formado que infelizmente quer, não sei se é mostrar trabalho, querer demonstrar que sabe. Eu tive uma situação de que um colega virou para mim antes de uma audiência, enquanto conversávamos, antes de entrarmos para a audiência, que ele virou para mim e falou, vamos ver quem sabe mais de direito, eu ou você. Nossa, que absurdo, doutor. Foi. É uma tremenda falta de respeito, né? Total. E aí, quando nós entramos na audiência, era uma tentativa de acordo. O juiz perguntou para mim se tinha acordo, eu estava pelo réu. Eu falei que não havia acordo, exatamente porque o advogado antes falou para mim que quem sabia mais direito, eu ou ele, porque trabalhar com fulano, ciclano, isso tem um monte de nome de advogados famosos, né? E eu falei, tudo bem, vamos ver quem sabe mais. Entramos na sala, relatei isso para o juiz e avisei para ele que não tinha acordo, que seguisse com o processo. E era um processo muito simples, uma ação ordinária de despejo de locação. Né? E muito simples, algo simples, não tinha por que chegar a esse ponto. Sim. E ele queria que meu cliente desocupasse em 4 meses o imóvel. Eu falei, a lei me dá, na lei antiga do inquilinato, a lei me dá 6 meses se eu concordar com o pedido, não preciso nem contestar a ação. Então por que eu vou aceitar em 4 meses uma desocupação, que eu tenho 6 meses no mínimo? Lógico, vou prejudicar meu cliente de forma alguma. E aí foi quando ele falou para mim, vamos ver quem sabe mais de direito. Aí meu cliente ficou 2 anos no imóvel. Nossa. Doutor, na verdade, assim, ele poderia até saber mais de direito, mas inteligência zero, né, doutor? Não, e depois é o seguinte, sabe? Mostra no papel, no dia a dia, no trabalho, não querendo intimidar, falando que trabalha com fulano, ciclano. E daí? Sim, sem dúvida. E podia realmente saber mais, porque eu não sei quase nada, embora tenha muitos anos de advocacia, a gente tem consciência de que sabe pouco. Exatamente, estamos todos aprendendo o tempo inteiro, né, doutor? Todo dia. Exatamente. E eu acho que realmente foi uma falta de ética total, e eu
fiz com que o meu cliente ficasse no imóvel o máximo de tempo possível. O dono do imóvel, inclusive, me conhecia, me ligava, pedindo, olha, pede para ele desocupar e tal. Eu falei, não vou. Se o advogado não falou que sabia mais, prova, põe no papel. A hora que o juiz determinar, meu cliente vai sair. Ficou 2 anos no imóvel. Poderia ter sido resolvido em 6 meses. Exatamente. Acho que ele se arrependeu um pouco, né, de ter contratado esse advogado. Depois ele até mudou de advogado e tal, né? Mas até aí... eu acho que isso mostra um pouco, né, doutor, o que a gente acaba enfrentando por aí, né? Porque às vezes o advogado, ele tá ali de uma maneira racional, né? Ele não pode, porque o cliente já tá com a emoção à flor da pele, né? Então, quer dizer, se o advogado não ficar, mostrar através da lei e através de uma racionalidade, tentar resolver da melhor maneira, aí vira guerra mesmo, né, doutor? Teve uma situação também muito interessante, eu só agora... Isso, pode... que estava meu cliente... numa ação também de despejo. Ora o senhor despejava, ora o senhor... mas eu também era pelo réu. Dava moradia. Eu também estava pelo réu. Era uma ação ordinária de despejo também. Só que o cliente estava acompanhado de 2 advogados. Desculpa, o autor. Estava acompanhado de 2 advogados. Um advogado era o pai dele. Pai do autor da ação. A audiência no Fórum João Mendes. E aí tinha acho que 5 ou 6 testemunhas para serem ouvidas, porque eu estava alegando algumas situações que de repente ele não era inquilino, ele era funcionário, era uma situação bem complexa, né? E é exatamente isso. Ele morava no imóvel, na qual era uma sorveteria, e o proprietário ingressou com uma ação ordinária de despejo pedindo para que ele saísse do imóvel. Só que eu aleguei que, na verdade, não era uma locação, e sim era uma relação de emprego, que ele estava tentando fazer daquela forma para que ele saísse do imóvel sem pagar os direitos trabalhistas dele. Foi algo mais ou menos nesse sentido. E aí, então, estava o autor da ação, com 2 advogados, como eu falei, um deles era o pai do autor, e eu com o meu cliente. No meio da audiência... O pai do autor, o advogado, virou e falou, tem que mandar matar esse, e falou um palavrão. Que seria o meu cliente. Se referindo ao seu cliente. Nossa, só que o juiz não ouviu. Ele se envolveu emocionalmente na questão. Sim, exatamente. O juiz não ouviu, mas eu ouvi. Sim. Aí eu peguei e falei, Excelência. Um minutinho tal, ocorreu isso e tal. Aí o juiz mandou chamar o segurança do Fórum João Mendes. Falou, vou interromper a audiência. Pediu que o segurança acompanhasse esse advogado até a saída do fórum. Nossa Senhora! Sob pena de repente, se ele tentasse voltar, estaria preso. Aí continuei eu, meu cliente, um advogado e o autor da ação. Aí o juiz falou, não tenho mais como continuar com essa audiência, devido ao ocorrido, tal. Tem testemunhas a serem ouvidas, nós não poderemos ouvi-las hoje, eu vou remarcar. Aí pediu que o advogado do autor e o autor saíssem da sala, após o término, e pediu que eu aguardasse o meu cliente por mais 10 minutos na sala. Entendi. Para que não houvesse o encontro. Sim. Aí, posteriormente, chamou novamente o segurança, pediu que o segurança nos acompanhasse pela saída dos fundos do Fórum João Mendes, que é na Rua da Glória. Falou, acompanhei eles tal, até a saída. Nós saímos, depois desses 10 minutos. Encontrei com o pessoal na porta do Fórum João Mendes. Com ele, até aí, tudo bem, era só eu, meu cliente tinha ido embora, então, né? Aí foi remarcada a audiência. Quando nós chegamos para essa nova audiência, tinha já a polícia militar na porta da sala. Nossa! Aguardando. Esse advogado, pai do autor, não compareceu na audiência. Sim. Ele acabou com tudo, na verdade, né? Acabou. Por falta de inteligência emocional, ele acabou com a audiência do próprio filho. Exato. Você vê como são as coisas, né, doutor? Sim. Se envolveu emocionalmente, atrapalhou todo o andamento processual. Mas, doutor, acontece muitas coisas com as suas audiências, né? Eu tenho muita história. Ai, doutor, que legal. Nossa, gostei muito. Aqui...
A gente sempre ouve, né, muitas histórias, mas realmente as do senhor... Obrigado. Tiroteio. Não, honorário... Pago com pistola 380. Né, advogado sem... Eu não tinha ouvido ainda uma história de que realmente o advogado saísse do fórum. Eu acho que esse juiz, ele agiu muito corretamente, né, doutor? Não é todo juiz que tem esse tipo de atitude, né? Mesmo porque ele não ouviu. Né? Exatamente. Quem ouviu fui eu. Exatamente. Ele acreditou naquilo que eu estava falando, relatando. Sim. Doutor, em relação ao cliente, né, com toda essa experiência, essa bagagem que o doutor tem, o que o senhor diria para os novos advogados em relação ao trato advogado com cliente? Em relação à clareza, a limites, ao trato mesmo? Eu acho que tem que impor limites, porque senão vai acontecer aquilo que aconteceu comigo, a cliente mandando mensagem no dia 1º de janeiro querendo saber como está o processo. Sim. Então tem que falar, olha, é isso, o horário meu é esse, fora esse horário só se for emergência. Né? Tem que fazer contrato de honorários em todos os casos, porque mesmo com contrato muitas vezes não recebe. Família tem que fazer contrato, doutor? Todos os casos. Amigos têm que fazer contrato? Tem, com certeza. Com certeza. O senhor advogado. Amigo é o seguinte, o advogado é meu amigo, depois eu pago. Sim, aí vai pagar todo o resto que ele tem para pagar e o advogado deixa para depois. Então... Às vezes o imposto, né, é 60 mil. Aí o advogado cobra, digamos, né, exemplo, 6 mil. Gente, mas esse advogado não é assim, tem a verba para todas as outras... Menos para o advogado. Menos para advogado. Acho que advogado não paga conta, advogado não precisa, advogado tudo rico. Infelizmente a ideia é essa. Não, tem uma outra história... Vou te contar rapidinho. Não que precisa ser rapidinho. Eu vou realmente lembrando. Só hora que a Thaís colocar a gente pra fora e a gente... Essa história é interessante. Eu fui... Um amigo meu me apresentou um rapaz que ele trabalhou num banco, saiu, foi despedido, foi mandado embora do banco e ingressou com uma ação trabalhista. Certo. Passado um tempo, ele ia no advogado e perguntava como estava o processo. O advogado falava, não, vai sair. Até o fim do ano sai. E nunca saiu o dinheiro. Aí ele me procurou. Eu fui ver o processo, o advogado já havia recebido, já fazia acho que uns 6 ou 7 meses o que havia sido acordado. Então, eu falei, vou conversar com o advogado. Sim, Fui no escritório dele. Falei, nossa, doutor, o senhor foi bem coerente, assim, né? Em relação, olha, vou... Vou, porque eu... Sim. Eu falei, não vou falar para ele, vai na OAB, mas vamos conversar primeiro. Eu fui, conversei com o advogado, ele se desculpou, disse que foi uma falha e tal, e que eu voltasse no dia seguinte para pegar o cheque, que ele iria fazer o cálculo, descontando os honorários dele, tudo bem. Eu retornei no dia seguinte, peguei o cheque, dei para o meu cliente, aí ele me falou, quanto que é os seus honorários? Eu não me lembro exatamente quanto que eu cobrei, mas eu falei, é tanto. Ele, poxa, doutor, tudo isso? 2 dias de trabalho? Nossa. Eu falei, você queria o quê? Que eu levasse mais um ano? Você queria que eu depositasse o cheque na minha conta? Entendeu? Quer dizer, se a gente age rápido... E demorasse. Ele acha que está cobrando muito porque foi muito rápido. Se a gente faz como o seu advogado fez, que é um absurdo, né? Tá tudo bem. Então, é complicado. A relação de cliente e advogado é muito difícil. Doutor, eu acho que, sim, existem essas situações, né? Que você fala, poxa vida, estou resolvendo, né? Nada mais justo do que a pessoa chegar com gratidão e falar, olha, obrigada por ter resolvido o meu problema. Sim. Que, na verdade, é o que a gente faz, né, doutor? É resolver problemas. Mas eu entendo também que hoje em dia o ser humano tá difícil, não tá, doutor? Muito. Muito. O planeta inteiro tá passando uma fase muito complicada, né? Sim. Você vê guerra em todos os lados, violência, tá muito difícil viver. Entendi. Doutor... O ser humano tá... Eu acho que o ser humano é algo que não deu muito certo, não. É verdade.
E muitas pessoas até falaram, né? Depois da pandemia as pessoas vão melhorar. E parece que as pessoas continuam mais estressadas, mais imediatistas. E a gente aqui em São Paulo, né? Realmente, eu não sei como são nos outros estados, né? Eu sei que alguns estados, o pessoal demora 45 minutos para trazer um cafezinho. Um amigo meu viajou para um desses estados que é litoral, né? Na verdade, onde as pessoas vão para férias. E ele falou, meu Deus, eu não aguento. Que é tudo, né? Uma rotação. Light. Exatamente. Lá eles não colocam no 2, né? No áudio do WhatsApp, o senhor coloca 1,5 ou 2. De vez em quando o senhor coloca no 2 também ou não? E não escuto nada que tá falando. Mas só pra pessoa achar que eu ouvi. Que ouviu isso, né? É só pra rápido, quer dizer, você recebe 3, 4 minutos, 2 minutos, você fala, gente, sim. Né? Mas é isso. Então, assim, eu não sei como realmente são nos outros estados, mas aqui em São Paulo, você recebe o WhatsApp em 2 minutos você recebe um ponto de interrogação, em 3 minutos você recebe, doutora, preciso da resposta, né? Sim. Em 4 minutos você recebe, não tá respondendo por quê. É exatamente isso. Não é assim? São Paulo é muito complicado. A gente só tem ideia de quanto São Paulo é grande quando a gente sai de São Paulo. Eu fui, certa feita, pedir a falência de uma empresa em Minas Gerais. Cheguei, desci do avião no aeroporto, cheguei pro taxista e falei, me leva, por favor, no Fórum Central. Ele olhou pra mim, Fórum Central. Atravessar a rua. Não, esse Fórum Central. Eu falei, Ele falou, não, aqui só tem um fórum. Não tem como em São Paulo, Fórum Central, fóruns regionais, inúmeros fóruns, né? E era um prédio menor do que o João Mendes. Entendi. E era um único fórum para Belo Horizonte, que é uma cidade grande. Nossa, sim. Então a gente só tem noção de São Paulo, como é grande quando a gente sai de São Paulo. Isso aqui é uma loucura. É verdade. E a gente tá aqui, né, doutora? Não, eu até fiz um elogio pro doutor antes de começar, que eu falei que o doutor está muito bem. Muito elegante, né? Muito simpático. Obrigado. E geralmente a gente que atua nessa área, pelas estatísticas, né? A gente chega no final da carreira não tão bem assim. Obrigado. Doutor. A grande vantagem, na verdade, também de ser advogado, que é o seguinte, quando você tiver cabeça boa, você pode trabalhar. Tendo cabeça e cliente, você não depende de mais nada, né? É verdade. Então, eu espero continuar por mais alguns anos ainda. Sim, com certeza, doutor. E como que o doutor concilia essa vida profissional com a vida pessoal? Por exemplo, digamos que no primeiro dia do ano, o senhor receba um WhatsApp. Qual é a atitude do senhor? Olha, na verdade era uma amiga minha. Então eu até fui educado, né? Porque antes de perguntar do processo, ela desejou feliz ano novo. Tal. Fez então, toda a diferença. Eu retribuí, né? Mas a gente tem que realmente manter um certo limite, né? Então eu procuro separar bem. Doutor, hoje, qual área do direito o doutor atua? Eu faço civil e criminal, algumas coisas no crime. Não faço tudo. Entendi. Na área civil, o que o senhor faz? Basicamente, contratos, ações em geral, que são inúmeros, né? A área civil é muito grande, né? Sim. Abrange muita coisa. Então, quase tudo que vier na área civil eu faço. Certo. E na área criminal? Como eu disse, não pego todo tipo de crime. Certo. Eu vou contar mais uma história, vocês vão falar que eu sou mentiroso. Mas... Tem a ver com peixe, pescaria, não? Não. Na área criminal. Certa feita eu fui procurado por uma senhora que ela me falou o seguinte, que haviam matado o filho dela na porta da casa dela. Ele estava limpando a moto, passou um rapaz também de moto e atirou e matou o menino. Passado um tempo, começou a correr, era uma cidade do interior, começou a correr um boato de quem havia mandado matar o rapaz era o atual companheiro dela, que não era pai do menino. Entendi. Passado uma semana, mais ou menos, esse rapaz apareceu morto.
O companheiro dela. O companheiro dela. E ela me relatou tudo isso tal, e que estavam acusando-a de ter sido mandante do assassinato do companheiro, porque ele teria, teoricamente, mandado matar o filho. Entendi. E que então ela queria que eu verificasse o que eu poderia fazer e tal. Eu fui ver o processo. Tinha uma foto do rapaz morto, caído e tal, e eu comecei a ler tal. O perito disse que ele havia morrido com uma paulada na cabeça. E um rapaz menor de idade se apresentou dizendo, eu matei ele. Matei com um tiro de 12. Então tinha a palavra do perito dizendo, morreu com uma paulada. E um rapaz falando, eu matei com um tiro de 12. O juiz mandou exumar o corpo. Nossa. Foi exumar o corpo tinha sumido. Que cidade, doutor? Oi? Que cidade? Foi em São Paulo ou alguma cidade do interior? Não, foi no interior, não foi na verdade, foi na Grande São Paulo, foi em... Caramba, me fugiu. Porque é meio que coisas acontecem, né, doutor? Em Budas Artes. Em Budas Artes. Em Budas Artes. Grande São Paulo, né? É Grande São Paulo, Budas Artes é Grande São Paulo, né? Acredito que sim. Acho que sim, Aí o corpo havia sumido. Nossa. E eu simplesmente não quis pegar o carro. O senhor falou antes que o advogado suma também. Não tenho tempo, não posso, procure outro, infelizmente e tal, porque... Nossa, doutor. Exatamente. Então, criminal não vários é todo indícios tipo de que realmente, né? Tem muita coisa errada na história. Né? Eu falei, não, então... Essas situações... Não dá. É complicado. Na época eu tinha filha pequena para criar. Sim. Hoje eu tenho neto, então tem que pensar neles. Então tem que tomar certos cuidados. Sim. A gente brinca, doutor, mas assim... quando a gente tem um escritório de advocacia, ainda mais o doutor, que faz várias áreas, cada dia é um dia. Sim. Cada caso é um caso. Até o dia que eu atendi aqui um estudante de direito, né, que ele trabalha com perícia, ele contou de uma perícia grafotécnica e uma perícia em relação a um abuso, né, de pai para filho. Então, tem todas essas variações, né, não é aquilo que a gente faz todo dia a mesma coisa, né? Sim. Existem casos e casos que a gente nem imagina, né, doutor? Exato. Que possam acontecer. Uma coisa que eu acho que é muito complicada é quando o cliente mente para o advogado. Total. Eu já tive situação de ação criminal também, que nós fomos para uma audiência. Quando eu cheguei na audiência, fui totalmente surpreendido que o que ele havia me falado era tudo mentira. E aí você tem que tentar resolver na hora. Mas você dá uma olhadinha para ele, não dá, doutor? Sim. Você dá uma olhadinha, você escreve num papelzinho assim, olha. Mentiroso, safado. Mentiroso, safado. Iremos conversar. Eu tinha um amigo, advogado, infelizmente ele faleceu na época da pandemia, que também numa audiência criminal, ele não havia recebido até então do cliente os honorários dele. Aí o juiz falou para ele, doutor, fique à vontade, eu vou sair um pouco da sala, apresente seus memoriais e tal, né? Aí o juiz saiu e virou pro cliente e falou, você vai me pagar ou não vai? Se você não vai me pagar, eu falo que você realmente cometeu o crime. Brincando, obviamente, né? Mas a gente tem que... Tem muitas situações interessantes. Exatamente. Esse é o primeiro argumento realmente importante que eu vi para uma cobrança de honorários, né? Foi uma forma boa de cobrar os honorários. Exatamente. Então tem muita história. É verdade. 30 e poucos anos de advocacia. Eu fiz pouquíssimas audiências nessa área. Mas criminal? Exatamente, mas eu fui em uma que eu verifiquei que nenhuma das partes estavam falando a verdade. Mas isso acontece muito. Muito, né? Muito. Eu tive uma experiência dessa numa audiência trabalhista. Eu estava reclamada e nós fomos para a audiência, levamos uma testemunha e o reclamante também tinha uma testemunha. Eu me lembro exatamente, era Semana Santa. Acho que tipo terça ou quarta-feira, né?
Aí o juiz ouviu uma testemunha, aí foi ouvir a testemunha da reclamada, aí falou assim, tem alguma coisa errada aqui, alguém está mentindo. E eu vou mandar prender quem estiver mentindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser bonzinho. Ele falou exatamente assim, eu vou ser bonzinho. Eu vou marcar uma audiência para a semana que vem. Aí é Semana Santa, Páscoa, vocês parem, pensem exatamente no que vocês querem fazer. E a semana que vem quero vocês dois aqui novamente. E vocês podem modificar o que vocês estão falando aqui, sem problema nenhum. Que bonzinho. Agora, se vocês mantiverem o que vocês estão falando, eu vou descobrir quem está mentindo. E quem estiver mentindo vai sair preso daqui. O que acontece muito. Porque os dois estavam mentindo. Eu sabia disso. Aí, e aí, doutor? A audiência, eu virei para o advogado do reclamante e falei, amigo, vem cá. É melhor a gente conversar também, porque... Os dois estão mentindo. O seu testemunho está mentindo, a minha testemunha está mentindo. Eu sei disso. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso, vamos fazer um acordo, porque eu não quero trazer minha testemunha daqui e ela sair daqui presa. Exatamente. E você também não quer. Aí nós fizemos um acordo. Não, a melhor coisa, né, doutor? Sim. Eu já tive que ir até o Fórum da Barra Funda, também me lembro que era um feriado, né, era uma quinta-feira, acho que sexta era feriado, porque a testemunha mentiu e a juíza mandou prender as 3 testemunhas. E a avó de uma dessas testemunhas me ligou e falou assim, minha neta foi para ser testemunha e saiu presa. E ficou, viu, doutor? Ficou. Eu agi naquele ato, né, para que ela saísse, mas eu pude observar que o processo continuou por um bom tempo. Sim. Né, porque realmente... Então, eu acho que o doutor e o outro advogado fizeram a melhor... Eles nem precisaram a próxima audiência, passar a Semana Santa. Vocês já resolveram ali. Protocolamos o acordo e resolvemos. Casos e casos, né, doutor? Sim. Doutor, o senhor falou pra gente, né? Quais as áreas que o senhor atua, né? Área civil, criminal, alguns casos. E agora, partindo para a nossa parte final, hoje, o senhor tem algum hobby? Como que o senhor realmente faz para administrar a vida particular e a vida pessoal? Desestressar um pouquinho. Desestressar um pouquinho, isso. Eu sempre pratiquei esporte, né? Então, o que eu gosto de fazer é exatamente isso, praticar algum tipo de esporte para poder aliviar a tensão. Eu fiz algumas artes marciais, fiz karatê, kung fu, aikido, joguei futebol há muito tempo, então é isso que me aliviava. Viajar, eu gosto muito de viajar quando é possível, né? Porque senão é difícil. Entendi. O estresse da nossa profissão é muito grande. Eu acho que é uma das profissões mais estressantes que existe. O senhor é casado? Sou. Quantos anos? 33 anos. Parabéns, doutor. Obrigado. Isso é outra coisa muito estressante. Talvez até mais do que a advocacia. Eu atendi, veio um amigo meu aqui, advogado, ele, doutora, a advocacia fez com que eu já esteja no 3º ou 4º casamento. Eu, sério, doutor? Ele porque tá difícil associar as duas situações. Que eu acho que, na verdade, a gente acaba aprendendo tanto com a advocacia. Sim. Que me fez ter mais paciência. E aí manter o casamento até hoje, porque é difícil. É difícil, né, doutor? Casamento é algo difícil. E hoje o doutor tá curtindo os netinhos já, sim, o doutor falou? Sim, tem uma netinha de 8 anos e um netinho de 5 anos. Que gostoso, né, doutor? Bom, é a melhor fase, né? Sim. Ela outro dia, inclusive, falou pra mim, vovô, se eu falar pra minha amiga, não me lembro o nome, né? Que você é o melhor avô do mundo, será que ela vai querer ser sua neta também? Então não tem nada melhor. Que lindo, doutor. Nada melhor. É gratificante. Ou seja, eu não vou falar isso pra ela, porque senão ela vai... Entendeu? Não vou querer dividir você com ninguém. Exatamente. É muito fazer bom. Propaganda, né? Vai começar a aparecer um monte de neto. Então é muito bom. Doutor, oi. E o senhor, se o senhor hoje fosse falar alguma coisa para aquele jovem lá que optou por direito, o que o doutor falaria? Que ele procure
trabalhar da forma mais correta possível, mais honesta, ética, e mais que tome cuidados com a profissão, que é exatamente contrato de honorários, manter distância, uma certa distância do cliente para que não haja uma aproximação tóxica, Sim. Porque isso ocorre muito, mas que principalmente haja com ética e honestidade. Entendi. E o senhor escolheria alguma outra profissão? Olha, eu vou fazer uma brincadeira. Como eu disse, antes de começarmos até a reunião, eu gosto muito de música. Eu adoraria ser cantor. Sério, doutor? Só que eu não tenho a menor condição para isso. Eu disse, quando a minha filha era pequena, eu cantava para ela dormir e ela chorava, né? Então, se eu pudesse, se eu tivesse o dom, seria isso, porque eu gosto muito de música. Entendi. Mas como eu não tenho, então sobrou só a advocacia. Doutor, o senhor é um excelente profissional, viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Doutor, muito obrigada, Foi um viu? prazer. Foi muito bom. Obrigado.